Eu, Jefferson Andrade e a minha colega Kailane Oliveira, nós vamos falar aqui um pouco sobre o panorama dos biocombustíveis na Bahia e no Brasil, né? A gente vai dar um início falando sobre as particularidades desse setor, também algumas novidades. Olá, pessoal. Vou dar início à fala basicamente sobre o que seria os biocombustíveis. Os biocombustíveis são um tipo de biomassa utilizado na forma de combustível. Porém, ao contrário dos combustíveis, a sua matéria principal será a matéria orgânica, que é uma substituição aos combustíveis fósseis. Ela visa ser um combustível de fonte renovável e ele tem vários pontos positivos, como na questão de mudanças climáticas, que vem ocorrendo no planeta com o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Sabendo que os principais agentes poluidores e emissores desses gases são os combustíveis fósseis, essa substituição se faz cada vez mais necessária. Quais são os principais tipos de biocombustíveis? Eu acho que o etanol deve ser do conhecimento da maioria, que ele é um dos biocombustíveis que a gente vê muito, que é muito falado. Ele é uma alternativa à gasolina. Sua matéria-prima é o milho, a soja ou a cana-de-açúcar. O biodiesel tem como matéria-prima plantas com alto teor de gordura e óleos, como de girassol, mamona, canola e soja e dendê. O uso. Ele é uma alternativa para a substituição do diesel tradicional e também pode ser usado como eletricidade. O biogás. Sua matéria-prima é o gás metano e gás carbônico, advindo de matéria orgânica em decomposição. Utilizado como geração de eletricidade e substituição ao gás de cozinha. O processo de fabricação. Falando sobre o etanol, que é um exemplo que a gente tem uma certa familiarização assim por ser utilizado a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela já tem leveduras próprias, então ao passar pela moagem e seus resíduos utilizados na fermentação, as suas leveduras vão fazer com que esses resíduos sejam fermentados, gerando assim o etanol. Só que o etanol ele tem que passar pela destilação, porque a princípio ele ainda tem uma grande porcentagem de água, o que não é interessante. E assim, após esse processo, ele passa pela desidratação, que vai retirar essa água, que assim vai gerar um etanol nítrido. Após se tornar o etanol puro, ele vai ser bem armazenado e depois ele passará a ser distribuído. Vou dar a palavra agora para o meu colega Jefferson, que irá falar um pouquinho mais sobre o uso. As vantagens e usos dos biocombustíveis são imensas. A gente pode começar aqui citando a questão da redução das emissões de gases do efeito estufa, né? Esse processo ocorre principalmente na questão da queima, né? Na combustão dos veículos. Se você está utilizando um biocombustível, a emissão de gases do efeito estufa é muito menor. Mas quando a gente compara com combustíveis fósseis, né? E também na questão do processo de fabricação, também tem uma pegada de carbono muito baixa, né? No processo de plantio, né? Da cana-de-açúcar, da soja, né? Você tem uma questão ali ambiental muito forte. Renovabilidade, ou seja, quando você extrai o petróleo, aquele petróleo para se renovar ele leva muitos anos, né? Milhões de anos para se renovar. Então, a gente não vê essa renovação. E com os biocombustíveis, você replanta, então você tem essa renovabilidade, né? Você colheu aquela safra, você replanta naquele mesmo espaço, então você tem uma otimização de recursos. A questão da diversidade energética também é importante, porque você não fica dependente de uma só fonte, né? Você tem a cana-de-açúcar, soja,
tem Macaúba, tem essas, né, Macaúba que é nova, mas tem outras que são já antigas, né, Dendê, enfim, uma enormidade. A questão da geração de empregos e do desenvolvimento econômico também é forte. Quando a gente compara o uso do biocombustível com, vamos supor, carro elétrico e carro com o motor a combustão, né, a biocombustível, a gente vai ter uma cadeia produtiva muito mais elevada, com uma agregação de valor maior. Então a gente tem que pensar em substituir, tem que pensar em transição energética, mas também temos que pensar na geração de emprego, né? Porque tem milhões de pessoas que dependem disso para sobreviver. E a segurança energética, né? A gente tem isso no Brasil, que começou o uso do álcool, né, visando a segurança energética, porque o país hoje, nós no Brasil hoje, importamos 30% da nossa necessidade de petróleo. Então, se a gente conseguir substituir esses 30% totalmente por biodiesel e por etanol, né, em substituição à gasolina, e conseguir completar, a gente pode deixar de importar, né, de fazer manobras para importar esses combustíveis fósseis, e vai gerar emprego dentro do país, então, e também tem a questão da segurança, né, porque dentro do país quem manda é o nosso país. Então tem essa questão. Pode passar o slide. Aí na desvantagem do uso, a gente vai ter a questão da disputa por terra, né? Porque vai concorrer com a produção de alimentos. Esse milho, que poderia ter sido usado para produzir, né, alimentação, amido de milho, biscoitos, enfim, o que se produz com milho, tudo, vai acabar sendo destinado à produção de etanol. Então você gera uma concorrência que pode fazer com que você leve o preço dos alimentos, porque você vai ter que ter uma competição por espaço, por terra. Os impactos ambientais, o que acontece? Podem ter impactos ambientais se a empresa foi responsável de não cuidar, né? Às vezes acontece a questão do desmatamento, porque tem que desmatar para fazer, para se plantar, mas sempre vão ter algumas ações antrópicas, né? Então, a ação antrópica, ela prejudica o meio ambiente no geral. Então, a gente tem que entender que o impacto ambiental ele é muito menor, mas ainda assim ainda gera. Tem a questão dos monocultivos, que você tem a questão da degradação do solo, que se a empresa não for responsável, eficiência energética, algumas a gente tem, né, alguns dados que falam sobre a questão da eficiência energética, sobre o balanço não ser tão positivo. Às vezes, vou dar aqui o exemplo né, se a gente fosse usar essa energia, ela não pode ser tão eficiente em comparação à gasolina, em comparação ao diesel, mas aí a gente tem que atualizar os motores, né, para que eles usem com eficiência também os biocombustíveis. E a questão do custo, por vezes, alguns ainda vão apresentar um custo mais elevado. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado para que se reduza esse custo. Posso citar um exemplo aqui do hidrogênio verde, que para a mesma quantidade de produção do hidrogênio comum, né, se você tem um custo de $1, com hidrogênio verde custa em $8. Então, isso é algo que pega muito, mas é algo que vai ser trabalhado ao longo do tempo, né, para que essa cadeia produtiva seja reduzida, né, seja reduzido esse valor e esse gasto adicional, algo que precisa ser trabalhado ao longo do tempo. Então, essas aqui são as desvantagens do uso dos biocombustíveis. Pode passar a slide. Produção e uso no país, né? O Brasil ele é um player importante. A gente já é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo. A gente só está perdendo para os Estados Unidos. Essa questão dos biocombustíveis, já a distribuição dela, ela ainda não é tão proporcional. A gente tem a questão do biodiesel ali muito focado no Mato Grosso e no sul do país. No sul do país responde por 50% da produção, 47% nessa faixa. O Centro-Oeste vai produzir ali uns 37% e o restante do país produz 6%. Essa é a média. Então, essa é uma questão da distribuição geográfica. Quanto aqui às políticas públicas, legislação e normas de incentivo, o Brasil, ele é vanguarda nesse assunto, né? Ele está liderando esse processo, porque desde 1975 a gente já tem, né, política pública incentivando o uso e a substituição. O interessante é que essas políticas públicas elas vieram não no intuito de ser sustentável, né? Quando elas vieram no intuito de segurança energética. Por isso que a gente foca que uma das vantagens é a segurança energética. Porque o país começou implementando o Proálcool pensando em não depender de importações de outros países, né? Na época o Brasil não tinha encontrado pré-sal ainda, então há muitos anos atrás. Então era importante que estivesse pensando na segurança energética. Hoje o intuito, né, é a sustentabilidade. Então é bom que a gente está tão na frente. Mas quando a gente se pergunta
Bahia, onde estamos. A Bahia, ela ainda não está tão avançada nesse setor. Somente agora, em 2000, setembro de 2024, né, essa semana que o governador assinou uma política, né, uma lei que incentiva a produção do etanol. A gente tem um potencial incrível, né? A gente tem terra, a gente tem condições climáticas favoráveis, a gente tem água aqui no subsolo para produzir. Então a gente pode crescer, a gente com certeza vai se tornar líder nesse mercado, mas ainda vai demorar um tempinho, né? Tem muitas empresas querendo vir para cá, tem muitas empresas vindo, mas ainda não chegamos lá. Aqui tem essa imagem que está aqui para a gente ver, que foi sobre o recorde, né? Que a gente bateu o recorde em 2023 na produção, tanto do etanol anidro e hidratado, na produção de biodiesel e na produção de biometano. É algo que com certeza orgulha muito a gente. Pode, pode passar o slide. Aqui era uma imagem que eu trouxe só para representar. Olha, aqui é da questão da produção do biodiesel, né? A gente tem 55 usinas, emprega, né, atualmente 19 mil pessoas, e a gente tem potencial, né? Se tiver demanda, a gente tem potencial para aumentar essa produção, né? A legislação está sendo atualizada, foi votada ontem na Câmara dos Deputados a lei do combustível do futuro, que muda esse percentual, né? O governo vai ter uma flexibilidade maior. Então a gente vai começar a usar mais esse biodiesel, né? Os novos caminhões já estão vindo com a eficiência energética muito maior, motores, né, bem mais preparados e equipados para suportar o biodiesel. E aqui está, como eu falei anteriormente, né, 47% da produção está concentrada no sul, né, e outras regiões do país ainda estão patinando nesse setor. Quando a gente fala de etanol, o Sudeste ele lidera, né? O Sudeste é quem lidera a produção de etanol e a Bahia sempre ali 6% nessa faixa de produção, né? O Nordeste ainda não tá tão engajado, né? Mas estamos avançando a passos largos até. Pode passar o slide. Inovação, a gente tem sim alguns projetos interessantes, né? A gente tem alguns projetos interessantes aqui para a Bahia. A gente vai focar um pouco nos projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no estado. A gente tem um potencial climático e um potencial agrícola muito grande. E agora a gente vai apresentar 3 projetos que estão em uma boa fase de andamento, né? Vou passar aqui para o meu colega Kailane para apresentar o projeto Brave, que é um projeto muito bacana que está em andamento também aqui na Bahia. O projeto Brave. O que seria Brave? Seria as siglas, a junção dos nomes Brazilian Agave, que foi recentemente a Shell investiu 30 milhões de reais em um programa de pesquisas com a parceria da Unicamp. O que eles têm visão? Eles querem transformar o sisal na nova cana do sertão aqui, porque eles veem uma ótima oportunidade. Eles levaram vários pontos em consideração em comparação à cana-de-açúcar. Se for avaliada a questão de produção da agave com a cana-de-açúcar, a agave, para ficar no seu período de colheita, leva em torno de 3 a 5 anos, em comparação com a cana-de-açúcar, que é só 12 meses. Mas, calculando a questão da quantidade de produção, em 3, 5 anos, quando eles forem colher as agaves, a produção será 10 vezes maior do que esse período de produção que seria da cana-de-açúcar. A primeira biorefinaria desse projeto, liderado pela Shell, deve ficar pronta ainda esse ano. Aqui ao lado a gente pode ver o potencial, aqui na imagem, a gente tem um potencial de plantio versus a área de cana-de-açúcar. A Caatinga, a área de plantio de cana-de-açúcar são 8 milhões de hectares. A área do semiárido brasileiro, que seria para plantar a agave, que são 84 milhões de hectares, ou seja, a questão avaliando em questões de terras, a agave ela consegue mais hectares, então também isso eleva a sua produção. Outras instituições também estão de olho nesse novo mercado, a exemplo da Abit,
que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que juntamente com o Sindicato de Produtores Rurais de Valente, Bahia, e Governo da Bahia, tem liderado uma iniciativa parecida, o Projeto Agave, para alavancar o desenvolvimento econômico e produtivo da região cinzaleira. Porém, esse ainda é uma fase muito inicial, eles ainda estão no início do projeto, ainda tem muitas pesquisas para levantarem, em comparação à Shell e à Unicamp, que já levantaram pesquisas, já visualizaram a questão de hectares, já tem um passo à frente. Também vale salientar que o Brasil não é o único que está visando a utilização da agave como biocombustíveis, como também o México e a Austrália. Mas qual a diferença desses dois outros países? O México e a Austrália, eles têm desvantagens porque ele não tem o conhecimento prático tanto sobre a questão da produção de etanol. Aqui no Brasil, a gente já tem a vantagem da gente conhecer a produção da cana-de-açúcar, o que já facilita para a gente, porque, de certa forma, já é uma forma da gente se basear. Porque, assim, a cana-de-açúcar, ela já tem suas próprias leveduras, o que não ocorre para a agave, o sisal, que tem que ser criada uma levedura pela engenharia genética, irão criar leveduras que façam esse processo. Bom, agora eu vou dar a palavra para o meu colega, que ele vai falar sobre outro projeto também muito interessante, que é o projeto de Mubadala. Isso aí é um projeto muito bacana que está acontecendo aqui na Bahia. É um projeto do Fundo Árabe, né, o Mubadala Capital, e ele é conduzido pela sua subsidiária, que é a Selem Renováveis. A Selem, o Fundo Mubadala, na verdade, ele adquiriu a refinaria que pertencia à Petrobras de Mataípe, né, que fica em São Francisco do Conde, Bahia. E a partir daí, eles estão desenvolvendo um projeto muito grande, estão planejando investir 12 bilhões de reais, né? Aí esses 12 bilhões de reais é para construir uma biorefinaria, centro de tecnologia em Monte Claros, Minas Gerais, vão investir em genética, né? Então, são aproximadamente 200 mil hectares que são plantados em Macaúba, né? Ao longo dos próximos anos, vão plantar 200 mil hectares de Macaúba. É um projeto muito interessante do ponto de vista ambiental, porque apesar de você ter críticas, vai introduzir monocultura, mas tem que entender que eles vão fazer isso em terras que os pastos estão degradados, ou seja, locais que foram utilizados pela pecuária abandonaram porque perdeu produtividade e eles vão recuperar esses solos, né, e vão produzir ali. Então, eles vão investir em genética para, né, terem plantas melhores, tá sempre melhorando a questão da produtividade, tempo. Esse centro de tecnologia vai ligar, né, no caso São Francisco do Conde, vai ser interligado. Então é um projeto muito bacana e o intuito deles é fornecer o SAF, que é o combustível sustentável de avião, né? SAF é a sigla em inglês para combustível sustentável de avião, e também vai ter a produção de biodiesel com soja. Mas o projeto de inovação mesmo, assim, que é forte deles, que eles vão trabalhar com isso, é a questão do uso da macaúba, né? Que é uma planta típica do semiárido e do cerrado brasileiro. Tá? Pode passar o slide. Outro projeto interessante também é a questão, né, da Bahia, né, um projeto de hidrogênio verde, né, a Bahia liderando aí um futuro sustentável. Como eu disse anteriormente, a gente tem muito potencial para isso. Então nós temos aqui hoje a Procgel, né, a Procgel que está na liderança desse projeto. Né? A Procgel é a subsidiária da Unigel, a Unigel já produz, já é uma empresa conhecida no setor de petróleo e, sobretudo, ali em fertilizantes, né, nitrogenados. E ela está na liderança desse projeto, né? Quer ter uma fábrica de hidrogênio verde ainda no ano que vem. O potencial dessa fábrica é 100 mil toneladas de hidrogênio e de 600 mil toneladas de amônia. Amônia verde também, né? Amônia sustentável. Então, a gente vai ter um impacto gigante com a agricultura mais sustentável, né? Um setor industrial mais sustentável. E também a gente vai ter a questão de você poder exportar essa energia, né? Você vai produzir esse hidrogênio aqui e vai poder exportar para outros países, né? Por exemplo, a Europa, você tem um custo muito maior. Se aqui o hidrogênio já tem um custo de $8 hoje, tu imagina na Europa, né? Porque aqui a gente já tem as condições favoráveis, né? A gente tem sol, tem vento para fazer toda essa geração de energia.
Um estudo do Senai Cimatec, o Senai Cimatec, ele identificou que a Bahia tem a possibilidade de produzir 60 milhões de toneladas de hidrogênio verde, né? Esse estudo foi conduzido em parceria do Senai com o governo do estado da Bahia para mapear e também apresentar investidores, né? Para ampliar novos projetos. A Bahia, ela tem, como eu disse anteriormente, tem essa possibilidade de estar na vanguarda, né? Na liderança desses novos projetos, né? A gente tem muito potencial para isso. Pode passar. Eu vou dar continuidade falando sobre as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ODS 7 é energia limpa e acessível, da Agenda de 2030 da ONU. Essa ODS ela vai visar a questão da energia confiável, sustentável, modernas e com preços justos. A gente sabe o quanto combustíveis fósseis são prejudiciais ao clima, geram gás de efeito estufa e vários outros pontos negativos para a sociedade. A ODS ela tem outras pautas que eles atuam, que eles visam pregar, que a ONU estipulou, mas a gente está visando aqui também sobre a questão do acesso universal. A energia acessível e limpa, ela é algo bacana, escrito no papel, só que assim, se não for de acesso universal, não adianta a gente ter um projeto lindo, maravilhoso, que vai ficar uma parte da sociedade ou que fala em palestras, pregando como algo bonito, sem ser colocado em prática. A nova matriz energética, uma nova possibilidade. A melhoria de eficiência energética também. A questão de facilitar acesso à pesquisa, desenvolvimento e investimentos em energia limpa. Porque, assim, a gente apresentou aqui algumas possibilidades, só que, assim, se tivesse um investimento melhor, outros pesquisadores, outras empresas poderiam financiar pesquisas de um grau mais elevado, tanto para facilitar a questão dos dados, para a gente ter ao invés de esperar 1 ano, 5 anos de pesquisa, antecipá-los e até a gente ter várias outras pesquisas em conjunto para a gente conseguir avaliar outras possibilidades em meio a essa que a gente apresentou. Por exemplo, aqui no Nordeste a gente viu sobre a macubaúba e a questão da agave, mas poderiam ser utilizados outros meios para fazer a questão das energias renováveis, a expansão e a infraestrutura, que também a gente vê que, assim, é muito baixa as infraestruturas que a gente tem para desenvolver esses projetos. Aqui estão nossas referências. E se vocês tiverem mais curiosidades, eu sugiro que vocês pesquisem por essas referências também e por fora, porque é um assunto muito interessante, é muito mais grandioso do que a gente apresentou aqui. Então é isso, muito obrigada pela atenção. Isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E até mais. Até mais, pessoal.